5, 4, 3, 2, 1. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro conhecer, pra andarmos lado a lado. Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. E quando a gente se olhar, a internet vai cantar, é amor. Isso é amor. Lararara. Vamos lá, vamos lá. Está bem? Todo mundo bem? Sim. Então relaxa. Respira. Isso. Muito bom. Esses são os bastidores da Rede de Casais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Rede de Casais, que é um ministério extremamente importante para a igreja. Estamos aqui com eles reunidos, todos aqui. Diz todo mundo, oi, boa noite. Isso aí. E este casal aqui, pastor Cassiano e pastora Rubenita, conta pra gente como é que começou essa história da Rede de Casais pra gente, por favor. Graça e paz primeiro a todos, né, que nos assistem. E eu sou o Cassiano da Rubenita. E eu sou a Rubenita do Cassiano. Isso. Só do Cassiano. E nós estamos aqui para mostrar um pouquinho dos bastidores de como acontece a Rede de Casais, né? Na verdade, a rede acontece uma vez por mês e por conta dessa situação que nós estamos vivendo, nós não teremos a rede como sempre acontece todo último sábado de cada mês. Mas não ia ser isso que faria com que a gente parasse, né? E por isso nós programamos fazer essa atividade para mostrar como que são e a história da Rede de Casais, né? Então é por isso que nós estamos hoje aqui, para poder falar para vocês, mostrar para vocês como é um pouquinho do planejamento e como surgiu essa rede que já se tem 10 anos? 14 anos. 14 anos, né? Então é um tempo longo, foi um tempo assim que de muito aprendizado, de crescimento, pelo menos em particular para mim. E é bom, né, quando a gente vê o crescimento da gente mesmo, né? A gente se sente até um pouquinho mais orgulhoso. E a gente quer mostrar para vocês como que é que a rede funciona por trás, né? E contar também a história da rede. Eu, para início, né, eu não tinha muita intenção, a minha visão era sempre de ser crente, né? Eu vou ser crente e é mais fácil ir para a igreja, se senta no banco, não quer muito envolvimento. Até que as coisas foram apertando um pouquinho, né? Apertando um pouquinho, até um dia, a gente até nos bastidores, eu não sei se o Júlio vai editar isso, mas a gente estava conversando e eu ia contar um fato interessante de como que aconteceu a Rede de Casais. Nós nos casamos e logo no primeiro ano de casamento, alguns casais começaram a nos procurar, né, meu bem? Nos procurar por algum motivo que eu não imagino qual seja, né? Desconfia. Querendo algumas dicas, o que fazer com o seu casamento, né? Olha, a gente está passando por uma situação um pouco difícil e a gente vê vocês, né, tão bem, no início do casamento, vê vocês tão bem, se relacionando tão bem, a gente olha para vocês e vê uma paz, né? E eu queria que vocês orassem, ajudassem a gente e tudo. Eu confesso que até conversei com o Rubenita e falei, meu bem, eu tô com um certo receio porque já tem alguém iniciando esse trabalho lá na igreja. Eu não sei se todos aqui sabem dessa história. Que eram o Marcos e a Delci. Vocês conheceram o Marcos e a Delci? Ninguém, né? Só a Delci? Os dois, o casal? E aí o Marcos e a Delci, eles começaram esse trabalho junto com a Aline, né? De alguns casais, dessa rede, de alguns jantares para os casais.
Não era nada muito Não era periódico, oficial, né? Eles faziam, às vezes, encontros assim, jantares com os casais, tipo Noite dos Namorados, né? Coisa assim. Isso. E aí a gente ficou meio receoso, né? De, poxa, será que vão se sentir enciumados? Será que o que vão pensar? E aí nós corremos lá no Pastor Marcos. Falei, pastor, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, tá sendo muito rotineiro, alguns casais estão chegando, e eu não quero gerar ciúmes, até porque era o primeiro ano de manancial, né? Era o primeiro ano que a gente estava lá dentro da igreja, e eu não quero gerar ciúmes em ninguém. Aí aquele jeito dele, né? Poxa, amado, mas amém, vai ser uma bênção. É sempre assim? Não é assim? Vai ser uma bênção, amado. Procure o Marcos e a Delci. Para vocês somarem com eles, né? É. Até porque era tudo muito novo, né? Ninguém sabia, nem o próprio pastor, que a gente estaria, né, iniciando aquele trabalho. Mas aí ele pediu para que a gente fosse lá procurar ele. E nós fomos. Marcos, eu sei que vocês estão com essa atividade e tal, né? E eles nos receberam muito bem, foram muito amorosos, muito. A gente está mesmo precisando de ajuda, entendeu? Venha! É de Deus. É de Deus! Só que nesse intervalo... E interessante que logo nesse intervalo nós começamos a fazer o Casados para Sempre. Ah, é verdade. Com um casal da Igreja Batista do Pastor Vilarino. Nós começamos a fazer o Casados para Sempre lá na Asa Sul. E não sabíamos que o Marcos e a Delci estavam fazendo Casados para Sempre como líder em treinamento. Olha, já conheci dele. E quando nós fomos falar com eles, descobrimos isso. E aí a chama aumentou ainda mais. Vamos abrir uma turma então. Quando nós terminarmos, vamos abrir uma turma de Casados para Sempre. Porque o Marcos e a Delci já podia ser o líder e a gente podia ser líder em treinamento. E que era o braço forte da rede na época, né? Isso mesmo, sim. E aí foi assim maravilhoso, né? Porque isso foi assim um fôlego para o Marcos, porque ele era um pouco receoso, né? A Delci já era, não, vamos, né? E o Marcos ficava receoso, assim. E quando a gente foi conversar com eles, o Marcos falou, não, então a gente vai sim começar a fazer isso, né? E aí surgiu... E a Delci. Surgiu... O Antônio é meio receoso. Surgiu a turma de Casados para Sempre, né? Lá em casa com a Delci, o Marcos, né? E aí nós iniciamos e a partir de então começamos a programar a rede de casais. Começou com quantos casais? A rede começou com nós 4. Foi. E tinha um casal que é o Eduardo e a Karina, que inclusive somaram muito junto com a gente também, Exatamente, né? fizeram parte da equipe por muito tempo, né? E abriram turmas de Casaram para Sempre, deram continuidade, não foi? E o interessante que Cassiano estava lembrando, que quando nós fizemos os convites para convidar o povo para a primeira rede de casais, nós fizemos umas envelopes bonitas assim, né? Uns envelopes vermelhos, tudo, para fazer esse convite, convidando para a primeira rede de casais, né? Oficialmente. E nesse intervalo nós fomos para um casamento lá em Minas Gerais. O casamento aconteceu, nós dormimos na garagem até, porque eram bastante pessoas. No dia seguinte, a missionária, amiga nossa, falou assim, vamos fazer um culto de despedida e aí todo mundo vai embora, porque não era só a gente que estava lá como convidado, tinha outras pessoas de outros lugares. E fizemos este culto de despedida, foi aquilo que você estava lembrando, né? Exatamente. Contei. Aí nós fomos para esse casamento e deixamos os convites lá para distribuir no momento que a gente voltasse, que a gente retornasse. Eu me lembro como hoje, foi um envelope vermelho assim, e tinha um casal debaixo de um guarda-chuva, não era? Isso. Eu me lembro como se fosse hoje. E quando nós chegamos lá que aconteceu o casamento, nós íamos dormir para voltar no dia seguinte, né? Até porque era um pessoal, uma família muito querida, e a gente não quis voltar correndo, né? E aí, quando aconteceu o dia de manhã, no dia seguinte, essa missionária que estava ali hospedando a gente, que foi o casamento da filha dela, ela quis fazer um culto de ação de graças ali naquele momento ali. E eu me lembro que a gente estava sentadinho assim, do jeito que a gente acordou, né? Só lavamos o rosto e sentamos lá onde a gente tinha dormido. E acontecendo o culto, chegou um missionário, né? Que também era convidado.
chegou e estava ali ministrando a palavra, né? E aí no ministrar da palavra ele parou, olhou pra gente e falou assim: rapaz, eu vejo uma coisa nesse casal. Tome, pastor. Vou tomar mesmo, alguém me serve aqui no café. Alguém me serve o café. E aí eu vejo uma coisa interessante nesse casal, né? Não sei de onde que vocês são e tal. E eu olho para um casal, um pastor, um missionário da Assembleia de Deus. Que aí você vê que eles não têm essa prática de rede, né, de célula, como a gente tem. Então, era incomum ele saber de alguma coisa com relação à rede, né? E aí ele falou assim: eu vejo uns envelopes vermelhos como um convite de casamento, um convite, alguma coisa. Escrito alguma coisa de casal, rede, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas eu vejo esse ministério nascendo, né? E na sua casa, ele falou ainda assim, e na sua casa vai brotar um altar lá. Glória a Deus. Deus levanta um altar dentro da sua casa. E eu fiquei, cara, eu nem entreguei ainda os convites, o cara tá vendo. Que cara abusado, né? O cara tá falando aquilo que vai ser novidade pro pessoal ainda. Tá fofocando. Então, assim, não gerou dúvidas no nosso coração. Nós sabíamos, olha, esse ministério tem que fazer parte da nossa vida. E quando nós voltamos de Minas, eu lembro que Cassiano olhou para a sala da nossa casa, era muito apertada assim a nossa casa. A nossa casa era quase do tamanho dessa sala. E aí Cassiano falou assim, inteira. como nós vamos fazer alguma coisa aqui? Como nós vamos fazer o Casados para Sempre aqui? Não cabe todos os casais. E aí nós olhamos para nossa sala e a gente foi, vamos tirar esse móvel, vamos comprar outro conjunto de sofá. Então a nossa casa era só sofá. Porque a gente recepcionava os casais pro Casados Tem uma pra fotinha sempre. que a gente vai passar pro Júlio colocar para vocês verem como que era lá. E aí vocês começaram esse trabalho com o Marcos e com a Delci. Isso. Com o Marcos e a Delci. E aí seguiu, e aí como é que foi a continuidade desse trabalho? Então, aí o nosso pastor ele tem uma visão com relação ao nosso ministério, que é preciso dizer isso para poder vocês entenderem aonde entra o William e a Andressa. Lá o nosso ministério, quando as igrejas forem surgindo, por exemplo, como aconteceu no ABC, vai ter um responsável pelas redes, como no nosso caso, a rede de casais aqui. A gente precisaria, a nível de ministério, eleger alguém para tomar conta da igreja de São Sebastião, né? E eu falei, Rubenita, a gente, na verdade, assim, não foi nenhuma conversa programada, as coisas foram acontecendo. E a gente buscou muito em Deus e saber como que nós faríamos e quem seria. E assim, Deus pôs no nosso coração, e foi de uma forma muito tranquila, propor isso, na verdade, esse desafio, né, pro William e pra Andressa. Aí eu convidei o William, falei, William, vem aqui, meu filho, vem aqui em casa aqui. Tomar um café. Vem tomar um cafezinho aqui, uma jantinha aqui, uma sopa. Quando ele convida pra tomar café, a gente já tem que ficar bem empenhado, porque vem alguma coisa por trás. Não é só um café, não. Eu sei bem disso, terça-feira ele me convidou pra vir aqui, eu tô aqui agora, tá vendo? Sei que te mãe. Mas é de Deus, E mas vem é com as de Deus. mensagens de Deus que você não tem nem como falar. Então, a gente convidou o William, vem aqui, vem comer uma janta aqui, não foi uma sopinha, sei lá, um chá da tarde. E aí a gente lançou esse desafio, que para mim é um desafio, né? Lançamos esse desafio, olha, a igreja de São Sebastião precisa de uma liderança de casais. Eu e a Rubenita, a gente ministerialmente nós estamos, né? E vocês vão para debaixo dessa cobertura. Vocês topam? Aí a Andressa tava assim, né? Ai. De máscara. Vocês não estão... Mas ela... Vamos. Não sei. Vamos conversar em casa. Quem sabe, né? Eu falei, meu bem, ó, vocês vão pra casa, vocês conversam, e aí depois vocês... E o William não. O William, eu topo. Toma, Andressa. Aí, meu bem, ele tá mandando a gente ir pra casa pra orar, e ele, eu topo, nós vamos. Né? E aí, depois de, assim... Mas então vamos lá, agora é verdade, Andressa e William, foi desse jeito, topo, ficou com receio. Nessa sala aqui que tá aqui, ó, atrás. Como então? Eles são testemunhas. Verdade. Isso foi que ano, gente? Foi ano passado? Foi Ano passado, ano né? passado, né? A gente começou, a gente foi receber esse convite, né?
Mas a gente tá aí na rede já tem o quê? Uns 8 anos? 8 anos. Como é que foi o processo de entrar na rede até chegar a esse convite, assim? Depois vocês falam um pouco como é a liderança, mas como é que foi esse processo de chegar na rede até assumir essa liderança? A rede, a gente se apaixonou pela rede porque a gente ia para os cultos, né? Hoje sempre o último sábado do mês a gente começou. E eu gostava de ir para a rede porque era uma palavra diferenciada para casais. Então, como eu não tinha experiência no casamento e é sempre algo novo, a palavra da rede de casais é sempre direcionada à família e ao casal. Então, trabalho diversas partes, né, dentro do casamento e mexe muito. Então, existia muito confronto nas palavras ali, ao meu entender, da minha pessoa, do meu casamento, que me levava a uma transformação e um confronto a qual gerava um desconforto que eu tinha que mudar. Foi assim que vocês se converteram? Vocês já entraram ou passou um tempo depois? Não, Né? Não, a gente se converteu em 2009. Foi 2009? 2009. 2011, fizemos Casados para Sempre, com a Paulinha e o Band, Que também fizeram parte da que rede. também fizeram parte da rede. Na verdade, entramos na rede através do Bandeira e da Paula, né? Isso, correto. E aí, em 2012, eles nos convidaram, né? Conversaram com o pastor Cassiano e a pastora Benita, que tinha um casal ali querendo entrar. E aí fomos inocentes, né? Que tinha que ficar um ano em treinamento, um ano em observação, para saber se era aquele o chamado realmente que o Senhor tinha nas nossas vidas. E quando acabou o ano, a gente ficou esperando. E aí, será que o pastor Cassiano e a pastora Benita vai... Será que a gente está aprovado? Eu esperava que ele tenha conversa, né? Pra poder... Foi mais que aprovado, né, pastor Cassiano? Foi muito mais que aprovado. Só que é interessante que cada vez mais ardia no nosso coração, né, amor? Verdade. E aí nós fizemos Casados para Sempre, fizemos como Colibres, chegamos a abrir 2 turmas de Casados para Sempre. E cada vez mais, né, foi crescendo o amor pela rede. Participamos dos 2 encontros de casais. Tivemos 2 encontros, nós estávamos lá. Verdade. Aonde que foram os 2? No Alvorecer E Águas Emendadas. e Águas Emendadas. Nossa, tremendo. Né? E no Alvorecer, na época, né, era Paulo, Bandeira, eu vendo até as fotinhas essa semana, a Divo, Ney, Edielce Kelly. Edielce, a Kelly, Jailson lá. o Jailson e a Lara também, Márcio e a Gil. Márcio e a Gil. A Gil fazia parte. Eu peguei eles ainda, o Márcio e a Gil, eu peguei eles. Nossa, e a gente foi se apaixonando, né? Pela rede, a gente não perdia a rede, a gente amava as palavras, né? Da rede de casais. O Casados para Sempre ele chegou somando, né? Na época da rede, porque a gente foi peneirado no curso Casados ali, porque foi um confronto muito grande, porque a gente estava na crise, né? Nessa época a gente estava na crise do nosso casamento muito grande, ao ponto de querer separar nessa época, né? E tinha dia que a gente ia para o encontro do Casados para Sempre que a gente não tinha essa, né? Que fala, eu sou o filho da Andresa do Willi, só que não tinha beijo não. Porque assim, existe um confronto entre mim que assim, eu vivi o momento, se realmente estiver chateado, eu chegava chateado lá, não ia botar uma capa aqui de alegria e tá tudo lindo, maravilhoso, não. Tinha dia que eu nem beijava nada, nem beijava, só que assim, Deus estava agindo, né? Então no final do culto, a gente já estava, no final da reunião ali do casal, a gente já estava muito mais quebrantado, muito mais tranquilo. Por quê? Era um confronto que a gente sofria ali. E isso aí existia essa união na rede de casais. Então, toda vez que a gente tinha esse confronto lá, muitas das vezes a palavra batia no de casais e a gente começou a abraçar e começou a viver. Então, quando a gente começou a adentrar e começou a sonhar com a rede de casais e começar a ver que é aquilo que queima a nossa vida, porque depois que a gente passou essa dificuldade todinha, aí foi que o Senhor tocou nosso coração. Que era o quê? Qual era o nosso chamado para trabalhar com o quê? Onde a gente se identificava mais, que era com casais. Então, a gente criou uma autoridade no que a gente vive hoje, porque a gente passou vamos dizer, um deserto, uma batalha num casamento, para que se criasse uma autoridade no reino espiritual hoje, para que a gente pudesse trabalhar com casais. Como é que eu vou dizer para um casal que Deus pode restituir um casamento, sendo que não tem nem essa autoridade no meu casamento? Então, a gente criou, no meio dessa batalha, a gente criou essa autoridade. Então, hoje a gente entende, hoje a gente consegue trabalhar um pouco mais dentro da rede de casais. Então, a rede de casais realmente é um ministério de desafio, porque eu entendo que a base da sociedade hoje é a família. Então é uma dificuldade muito grande. Hoje a gente vê como é que está dilacerado. Então, quando a gente recebeu esse desafio do pastor Cassiano e da pastor Benita, que na questão de tá um pouco mais adentro da rede de casais, não que não tivesse, mas está um pouco mais adentro, com muito mais responsabilidade,
realmente foi assim, dizer, e aí, vai ou não vai? Né? Para mim foi assim, agora ou a gente vai ou a E gente qual é vai. a principal diferença para vocês de ser membro da rede e líderes da rede? Qual é o peso? Como é que funciona? Se tem, não tem? Qual a ótica de vocês sobre... Poxa, vocês passaram por 2 etapas. O pastor Cassiano já começou como líder, né? À frente, mas como é que foi para vocês mudar de lado? Assim? Júlio, eu vejo assim, você estava somando, agora você está puxando. Né? É mais ou menos nessa situada. Porque hoje a gente tem uma equipe. Né? A gente não consegue caminhar sem ser equipe. Né? A rede de casais não é só eu e minha esposa, são todos nós. Então, quando a gente olha hoje, é diferente, é muito mais diferente. Então, assim, a gente, a pastora falou, a gente faz a rede por tema. Né? Então, a gente divide, vamos supor, mês de janeiro vai ser o Carlos e a Miriam, mês de fevereiro. Então, assim, todos vão pensar. Só que é importante quando a gente faz essa separação, por quê? Porque a pessoa tem que se ver que futuramente quem vai ser o líder vão ser eles que vão puxar. Então, assim, né, isso aqui não é pro resto da vida. Então, essa pastora já passou para nós, futuramente vai passar para outro casal. Então, realmente a visão é essa, para criar líderes. Então, líderes formam líderes, né? Porque o pastor Cassiano falou. Então, assim, é uma escada. Então a pessoa fala assim, mas eu penso que eu vou ficar aqui somente com um auxiliar da rede de casais. Não, meu querido, você já tem que ver que você já é um líder mesmo. Então, assim, esse é o pensamento que eu tenho hoje com a esposa, né? Então, assim, é muito diferente de você estar ali só sentado ou você estar lá na frente fazendo. Eu vejo dessa forma aí. Como é que é a escolha dos temas? Vocês falam juntos? Só abrindo uma questão, você vê. Hoje, a visão da nossa igreja é para uma quantidade enorme de almas, que são 3.000 almas, né? Eu não falo nem de pessoas, né? Mas 3.000 almas. E vai ser gente demais para a gente auxiliar, entendeu? E isso, é claro, a pessoa que abre o coração, a família que abre o coração. Então, é muita gente. Então, assim, a nossa visão é de que o William, ele consiga fazer com que essa equipe, ela consiga atingir essas famílias, entendeu? Através do William, quer dizer, seriam os braços do William. Claro que a gente não consegue, o pastor presidente não consegue alcançar todo mundo, tem ali os seus ministérios, entendeu? E por sua vez, cada ministério ele vai, né, se movendo ali como... E na rede de casais vai ser esse mesmo desafio, meu filho. Talvez seja uma novidade para vocês permanecerem permanentes. Permanecerem permanentes. Nossa. Mas a ideia é de que vocês preparem os casais que vão te auxiliar a chegar a essas pessoas, entendeu? A não ser que você chegue pra mim e diga assim, pastor Cassiano, eu não aguento mais não. Até porque... Mas aí nós estamos olhando, tem outros casais ali, né, que a gente já tá até que olhando. vão ser pra eles. parceiros. Tem estrutura, né, William? Esse é o ideia. Não, o desafio na rede é justamente quando a gente faz esse sorteio e coloca para cada casal trabalhar um mês na rede com um tema, com uma palavra, a gente coloca sobre eles a responsabilidade de comandar aquela rede. Isso faz com que o casal, ele não fique só nos bastidores, mas para que ele aprenda a ministrar, aprenda a decidir, né? Então, sem querer, você vai estar formando líderes dentro da rede de casais. Não é só deixando toda a responsabilidade sobre os ombros do William. Quando nós delegamos ao William, o William também já tinha experimentado, e cada um da rede experimenta esse legado que vai passando um para o outro, né? Quando o casal ele vem para a rede, por exemplo, Antônio e a Rosana, né? São integrantes novos, eles ainda estão no período de experiência. O que é esse período de experiência que a Andressa e o William comentaram? É 1 ano. O casal, eu tô maravilhado com a rede de casais, eu quero vir para a rede de casais. Venha para a rede de casais. Aí você fica 1 ano vendo ali nos bastidores como funciona, como é o ritmo da rede de casais, as responsabilidades, participando das consagrações. E aí, nesse 1 ano, o casal tem a oportunidade de ouvir se realmente aquele é o chamado dele, porque só permanece quem realmente é apaixonado por este ministério.
né? Ele requer essa paixão para mover você. Então, nesse 1 ano, o casal, eles vão vivenciar a rede sem a responsabilidade da rede, para no final desse 1 ano decidir, não, aqui é onde Deus me chamou para me frutificar. E aí sim, sabendo disso, de repente pode ser uma novidade para eles, sabendo disso, vão saber também que vão ser treinados para representar o ministério quando houver a necessidade. Ah, eu tô passando por uma situação difícil aqui. William, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha família tá assim, bagunçada, disso, daquilo, minha mulher quer ir embora. Aí o William, que uma vez já treinou esse casal, entendeu? Todo o conhecimento necessário vai ligar lá pro Antônio. Antônio, ó, tem um trabalho para você. Entendeu? Grande Antônio. Tem um trabalho para você, ou como qualquer um outro, entendeu? Aqui, e dizer, olha, eu preciso que você vá lá socorrer aquela família, né? Mas enfim, e aí o William e a Andressa, a gente, uma vez que a gente chamou, a gente não largou, vai, se vira, meu filho. Não. Ele tem todo um apoio, né? Me ajuda, porque senão vão pensar, né? Imagina. A gente tem uma caminhada, né? Até que seja solidificado. Por isso que eu perguntei de como são escolhidos os temas e como é a construção da rede. Porque quem é de fora só vê os temas e não entende como é que funcionam os temas, como é que vocês se organizam, como é que é esse processo. Como vocês estão na liderança, eu queria que vocês explicassem rapidamente pra gente que é de fora do ministério, que só vê lá e fica com inveja, querendo participar, né? Mas não pode, porque não casou ainda. Como é que funciona? Tá chegando. Primeiro casando, né? Como é que funciona essa questão dos temas, das ministrações? Brevemente, só para o pessoal entender como é que estão. Pode, vontade. Dos temas, cada ano a gente busca o Senhor, né, nas consagrações, né, buscando direcionamento a Deus, o que a nossa, né, nosso ministério procura, né, o que os casais estão precisando na questão dos temas e tudo. E teve 3 anos já, né, pastora? Teve um ano que foi feito uma enquete na rede, o que os casais queriam, né, ouvir nas ministrações, queriam mais. E foi até a Carlos e a Miriam, né, fizeram lá né, as colocações, né, pra gente colocar qual tema sai primeiro e tudo. E teve outro ano que foi temáticos, né, na rede, tivemos vários temas, né, Anos 60. Anos 60, Noite de Paris, Noite de Paris. Nunca mais teve de sexo. Como assim? Tema, né? Teve um tema de sexo que colocaram pra eu falar. Perdi. Aqui, inclusive, tava meu pai e a minha mãe na primeira fileira. Verdade. Meu pai e minha mãe na primeira fileira ouvindo falar de sexo. E tinha vários, né, nesse dia, os casais colocaram, né, as dúvidas que tinham pra gente, na ministração, incluir essas dúvidas que as pessoas tinham a respeito da área sexual. Imagina, né, o que saiu. Não imagino. E aí, esse ano, estamos, né, com o desafio, igual a pastora falou, de cada casal responsável pela rede. Infelizmente, né, por conta dessa situação que estamos vendo, né, mas cada casal busca o tema, né, o que o Senhor direcionar, a temática ou o tema, né, que o Senhor às vezes, né, que traga na rede. E ali o casal lança o desafio para toda a equipe. O casal responsável do mês, ele lança o tema, mas toda a equipe participa, né? E é tremendo. O Senhor tem dado a equipe, né, com dons para todos. Tá tudo pra bem. tudo. E que nunca dizem não, né? Que nunca dizem não, é verdade. E que multiplica, né? Porque nossa rede, ela multiplica. Meu Deus do céu, a gente tem a nossa ajuda de custo, né? Porque a gente tem uma ajuda de custo da igreja, mas nós também entramos, né? Diga-se de passagem para todo mundo saber, nós também entramos com o nosso financeiro, né? A gente também entra. Por quê? Porque é uma rede que, como já foi dito, tá no coração de todos nós aqui, né? Então a gente faz com amor. Então o nosso recurso só deu para comprar o café e o açúcar esse mês, mas o que a gente vai fazer mais? A gente vai fazer bolo? A gente faz bolo. Porque a gente reúne, né, e o bolo sai.
A última rede mesmo, que foi a noite goianiana, né? Sim. Foi. Tá até faltando casais aqui, Tá. tá? A Jaqueline e o Rogério. A Eliette e o Edivando. A Eliette e o Edivando e a Diva e o Ney. A Diva e o Ney, né? que E são a os outra- veteranos. Isso, e a Diva e o Ney, né? São os veteranos. E a Jaque e o Rogério mesmo fizeram a noite Goiana. Top, né? Foi um desafio ali, né? Pra toda a rede, toda a equipe contribuiu, toda a equipe saiu linda, né? Hoje. E foi impressionante, assim, como alcançou muitos casais, né? Foi, olha, só chegando mais gente, foi uma rede com muita gente mesmo. Foi a nossa maior rede. Foi a até maior hoje. rede. Desde verdade. quando a gente chegou, a gente está com vai fazer 4 anos que a gente está Tirando na o rede encerramento, agora. que é no mês de né? novembro, né? Foi a maior Foi a rede que maior já tivemos, rede. foi essa É rede verdade, sim. agora de fevereiro, né? E Não, uma janeiro. coisa que mexe muito comigo, assim, é como Deus nos surpreende. A cada rede, Ele traz pra gente surpresas e mais surpresas. Por mais que a gente, assim, prepara a rede, cuida com todo carinho, mas o Senhor vem e surpreende a gente de uma forma sobrenatural mesmo. E como é que vocês chegaram na rede? Que é a rede para vocês? Fala pra gente. Na verdade... Já que vocês estão falando aí empolgados. Começou a brotar Vai. no meu coração, depois eu vou deixar o Carlos falar na parte dele, que a gente teve a oportunidade de fazer o curso de noivos, né? E ali a gente começou a ter uma dimensão de fato do que era casamento, né? E a gente tomou muito gosto por tudo que a gente aprendeu, por tudo que a gente viveu. E nós casamos e logo depois tivemos a oportunidade de fazer o curso de Casados para Sempre. Então foi tudo uma coisinha atrás da outra. Nós fomos com a Band, com a Paula também, né? E começou a gritar no nosso coração. E ficou comigo, eu não cheguei a compartilhar com o Carlos, até que um momento depois ele compartilhou comigo e eu falei, eu também super quero, assim, mas não falei nada porque é algo que Deus tem que colocar no coração dos dois, né? Pra daí convergir. E daí a gente vem seguindo aí, né? Pra minha surpresa, eu me dei conta que já vai fazer 4 anos, a gente vai fazer 5 anos de casado, né? E vai fazer 4 anos já que a gente tá na rede, agora em junho, se não me engano, acho que em junho, esse mês agora faz 4 anos. E aí, se realmente é algo que queima, é algo que você vive aquilo, é muito prazeroso. E quando a gente fala assim, eu sou bem tímida, né? E logo de imediato elegeram a gente para fazer dinâmicas, né? E para mim isso foi romper barreiras, não por mim. Aí onde a gente vê que Deus ele só quer de fato um eis-me aqui. E todo o restante quem faz é Ele. Por mais que a gente promova a rede, faz uma coisa, faz aquilo, mas tudo sai conforme a vontade do Senhor, né? Tudo do jeitinho dele. Eu estava pensando esses dias sobre a rede que me impactou e aquilo que mais mexeu comigo, e eu me lembrei de uma rede que a gente participou, por coincidência a gente que ficou responsável por aquele tema naquele período, e muito mexeu comigo porque foi um tema onde nós desenvolvemos ele de uma forma tão profunda. Eu e Miriam, a gente teve um momento ali de trabalhar cada detalhe daquela programação, daquela rede. E o tema da rede era, seu casamento está perdendo a cor? E aí eram 2 maçãzinhas, uma mais viva e outra mais escurinha, como se estivesse perdendo a cor, com um papelzinho ali na frente, como se fosse um sorriso falso. Isso trouxe várias reflexões para nós. Eu estava lembrando exatamente disso, como foi enriquecedor a gente trabalhar aquele tema, né? Lembrando dos temas que, como a Andressa falou, das comidas, cada coisa diferente que vinha, que a gente se surpreendia com o resultado, né? Então, a rede, ela sempre brotou assim no meu coração. E eu lembro que quando a gente teve aquele momento de decisão, a gente ficou muito ansioso pelo curso de casados, né? Casados para Sempre. E aí logo falei, gente, tem que ter esse curso, tem que ter. Eu fiquei ouvindo falar de que teria uma turma e logo a gente foi presenteado com isso, que foi algo determinante para nós, assim, para que o casamento para sempre trouxe uma maturidade e uma robustez para a gente conseguir lidar com as dificuldades, porque o casamento, quando ele se inicia, ele tem as dificuldades de relacionamento, né? Ele já trouxe uma estrutura tão forte para a gente lidar com determinados problemas que a gente ia enfrentar, para poder sair já com os direcionamentos de Deus para aquilo, né? Então foi algo muito enriquecedor mesmo. E uma coisa que atualmente está acontecendo na rede, que serve muito para mim, com certeza para todos os casais que estão aqui, é o discipulado que a gente está fazendo com o livro do Casamento Blindado.
Porque não é porque a gente está na rede que a gente não tem problema. Muito pelo contrário, nós temos problemas sim. E por a gente estar à frente, a gente tem uma carga muito grande que cai sobre a gente no reino espiritual, né? E a pastora com o pastor levantaram esse discipulado que tem nos ajudado muito, tem nos fortalecido para que a gente possa estar ajudando outros casais. A gente está cuidando do nosso casamento para poder estar apto, poder cuidar de outros casais também. Igual aquela historinha do avião, né? Coloca a primeira máscara em você para depois colocar no outro. Então a pastora e o pastor estão trabalhando esse tema com a gente e está sendo muito bom para os nossos casamentos, nos fortalecendo para a gente poder estar ajudando outros casais. Vocês falaram do curso de noivos. Fala da importância do curso de noivos para o casamento, para poder chegar ao casamento, porque muitas vezes as pessoas ignoram, acham que é uma coisa só de igreja, que não tem nada a ver, que não precisa. Como é que foi para vocês fazer o curso de noivos? Eu achei bem interessante, porque assim, quando a gente foi, tava nos preparativos do casamento, aquela coisa toda, e aí eu lembro, mas para que curso de noivo? A gente quer casar logo, né? Daquela coisa, então, era uma coisa que eu não entendia por que daquela rotina da igreja, algo que já tinha pré-definido, né? Eu não entendia o porquê. Mas aquilo é algo extraordinário para o casamento. Aquilo te dá uma estrutura para você enfrentar. Depois que você dá o amém, eu aceito, o beijo, aquela coisa toda, noite de núpcias, aí vão vir algumas dificuldades que, se você não tiver aquela base do curso de noivos, talvez você não consiga enfrentar, vai trazer frustrações, dificuldades que você vai evitar com o conhecimento do curso de noivos. Então é algo assim que eu realmente recomendo profundamente, que todo casal devia passar por esse momento do curso de noivos, que eu acho que são 4 ou 6 semanas, eu não lembro agora ao certo, mas é um curso extenso que ele traz ali, cada lição, um envolvimento tão profundo que você cria gosto, você fica já na expectativa da próxima semana, do próximo tema, para que a gente possa realmente ser capacitado para esse novo tempo, né? Então é muito precioso. Uma coisa interessante. E o detalhe, talvez vocês que não conheçam o curso de noivos que a gente dá, a gente, quando é feito, a gente sempre leva o noivo olhar quem de fato é aquela pessoa que você está se casando. Então a gente sempre leva a pessoa, mas tu vai casar mesmo com essa moça, com todos esses defeitos? Mas vocês têm certeza que vocês querem passar o resto da vida com... pensa bem direitinho, viu, Carlos? Então assim, a gente não... Com o curso de noivos, você não incentiva a pessoa a casar. Muito pelo contrário. A gente tende a abrir os olhos das pessoas para quê? Para que elas não errem no tiro que ela vai dar. Pastor Cláudio Duarte, né? É isso mesmo? Bem por aí. O tema do ONI é acertando uma única vez, que é o princípio que Deus criou o casamento, até que a morte o separe. Então, no curso do ONI, do noivo, que é do MMI, né? O mesmo grupo do Casados para Sempre, tem esse enfoque. Né? E às vezes a pessoa olha para a rede de casais e pensa a rede de casais só no último final de semana do mês, e não, a rede de casais é um conjunto, né? É o ONI, que é o curso de noivos, é o Casados para Sempre, que os casais quase todos aí já passaram. O que é o curso Casados para Sempre? Vocês estão falando, tem muita gente que não sabe. Não precisa dar spoiler do teu, mas o que é o Casados para Sempre é um curso onde nós trazemos os princípios de Deus para o casamento. São 14 princípios em 14 semanas, numa turma fechada, né? É feito numa residência pela questão que você está tratando de família, de coisas muitas vezes íntima do casal. Então é um grupo de 5 casais, 6 casais ali, né? E que vão passar esse tempo junto, aprendendo princípios da palavra a respeito do casamento. Então esse é o Casados para Sempre. Então a rede de casais, ela envolve tudo isso. Né, o ONI, que é o preparativo para o casamento, acertando uma única vez, o Casados para Sempre, que são os princípios de Deus para o casamento, e tem também Paz para Toda a Vida, que é criando os filhos de acordo com a maneira de Deus, com a maneira que Deus quer, né? Então, a rede, ela envolve tudo isso, né? E a rede não é só no último sábado, a rede é esse planejamento da equipe, a rede é o discipulado que a gente tem com os casais, não só discipulando eles dentro do casamento,
casamento, mas capacitando eles para discipular outros casais que passam por dificuldade. E tem também as consagrações da rede. Todo dia da rede, 5 horas da manhã, a equipe está reunida, 2 horas de oração, onde nós oramos e buscamos de Deus, sabe, aquilo que Ele tem para aquele dia, para aquela rede, né? Para que a palavra penetre, para que os casais venham para a rede. Então tem toda essa movimentação. Ah, entendi. Agora eu vou pegar o casal novo aqui. Vocês falaram que tem um novato aqui. Apontem-me os novatos. Todo mundo aponta pro novato. Nós somos tímidos ainda, né? Eu também sou. Como é que vocês chegaram na rede e o que tem sido a rede para vocês, gente? Fala aí pra gente. Bom, a gente chegou aqui na rede nesse ano, 2020, né? Logo no comecinho. E eu acho assim, como outros casais também, a gente chegou aqui porque a gente estava em crise no casamento, né? E eu falei para ela, eu queria participar da rede de casais para mim poder entender e compreender mais ser um marido e ter uma esposa e ter uma família. Saber que onde termina os meus direitos começa o dela e vice-versa, né? Então, o que eu venho presenciando, o que eu venho aprendendo é maravilhoso. Tá agregando muito na minha vida, no nosso relacionamento. E como a Miriam tinha comentado do curso, tem uma parte do curso que me tocou muito, que eu nem comentei com a Rosana, que ia falar aqui, mas é do casamento como uma empresa. Aquilo dali eu tô levando para mim, para minha vida. Quando você constitui uma empresa com a sociedade, é a mesma coisa de você casar, né? E dali, quando você tem uma empresa, você quer que ela cresça, que ela desenvolva, você quer ter mais funcionários, quer ter um faturamento no final do mês, quer ter lucro no final do ano e no mês também. Então, eu trago isso para o meu relacionamento. Então, eu estou trazendo, né? Nós estamos trazendo. Eu quero dar o meu melhor, eu quero que a gente se dê o melhor da gente. Os funcionários são os filhos, né? Nós estamos dando divertência para eles todos os dias. Olha um funcionário aqui trabalhando, aqui, ó. Aí a questão, assim, que eu também trato, assim, com uma coisa muito boa que a gente tem na empresa, é o lucro, né? O faturamento ali, o lucro que sobra para você. E para mim, no meu casamento, né, na empresa é o caixa e no final da noite, né, assim como no final da noite do meu casamento também, eu quero ter lucro, quero ter uma caixa ali, quero ter um... Desfrutar desse... Desfrutar, o que eu tô trazendo pro meu casamento em relação a esse curso que a gente tá fazendo, essa lição é maravilhosa para mim, para minha vida, para minha esposa. E nós estamos aí, nós somos novatos, estamos começando agora, mas nós amamos a rede, nós temos paixão por ela, e pelo pastor e pelo pastor. E pela gente também. Vocês também. Mas olhando para vocês já não parece ser sai todo mundo, fica só a Rosana, o Antônio, o pastor e a pastora. Foi assim, interessante. Eu querendo ir para a rede, o Antônio também, só que o Antônio é muito tímido, amor, fala com o William pra gente ir. Eu vou falar. Moça, falou com o William? Não, vou ligar. Eu já falei com a Andresa e a Eliette já tinha entrado na história. E eu falei, Andresa, é que o Antônio quer, mas... Aí a moça já ligou com o William, até que ele falou com esse William, Jesus. Aí eu falei, o William aceitou? Seja bem-vindo, né, William? Foi maravilhoso. O William é um líder maravilhoso, ele é um cara determinado. Nós fizemos vários tipos de... Jejum, ele colocou a gente pra parar de tomar café. Grande William, viu? Depois a gente vai falar, quase que nós ficamos tão magrinhos, gente. O Senhor já Só não aconteceu comigo. falar da pandemia pra ele, né? Mas já ele tirou é o um cara café, que Tirei o açúcar da minha vida, William. Eu falei com meu marido hoje que nós somos o Davi antes de se tornar rei. Que estamos sempre por detrás das malhadas. E as pessoas às vezes podem achar que a rede de casais não faz nada. Mas ela faz e faz muito porque os joelhos de quem estão aqui tá sempre orando, tá sempre clamando. E eu e o Antônio, nós somos novatos na rede, mas nós estamos à disposição para poder ajudar. Nós estamos aqui para somar com vocês e é um prazer poder participar. E o Senhor colocou esse chamado no nosso coração. Porque o que nós passamos
nós tivemos uma estrutura para continuar. Mas nós sabemos que tem muitos casais que não têm. E nós queremos passar para eles essa experiência que nós, se for necessário, que em tudo que nós vivemos, o que é mais importante na vida de cada um é uma única coisa que muda a história de um casal, para que eles continuem ou para que eles parem, é o perdão. Porque se você colocar o perdão de um casamento à frente, aí você terá um resultado. Caso contrário, você, infelizmente, você vai cair. E para levantar não é fácil. Mas eu me sinto mais que vencedora. Glória a Deus. E fala que é novato, né? Com desenvoltura dentro da rede casal da rede. Novata sou eu. E vocês, que entraram quando e como é que é essa experiência da rede? Eu sou suspeita a falar da rede. A rede para mim foi um presente muito grande. Eu cheguei na rede, se não me falha a memória, em 2013. Eu fui convidada, eu acho que pela Diva, eu tenho quase certeza que pela Diva, fui convidada para ajudar a fazer um jantar, um encerramento. Era um encerramento do ano da rede de casais, era um encerramento no mês de novembro, e foi lá na chácara, e eles criaram um luau, né? E a Diva pediu para eu elaborar um cardápio, e eu elaborei um cardápio. Ela me falou o valor que a gente tinha, e eu trabalhei um cardápio. E ela falou, então agora você executa o cardápio. Eu falei, muito bem, mas eu não sou da rede. Não, mas agora você vai ser. E eu falei, uai, como assim? Aí eu falei com o Edinaldo. Aí o Edinaldo falou, uai, estamos dentro. Aí a gente foi pra chácara e fizemos um luau. Nossa, foi sobrenatural. Eu sou suspeita a falar da rede. Até hoje no meu serviço, as pessoas, assim, eu tô atendendo alguma cliente, alguma pessoa, mulher, e eu começo a falar, aí ela fala bem assim, você é cristã? E eu falo, sim. Aí depois continua o assunto, aí eu falo bem assim, aí começa, né, porque eu trabalho com salão, aí já começa, né, aí começa a falar do meu marido, que aquilo é um traste, que eu vou largar e não sei o quê, aí eu já entro, eu falo bem assim, olha, eu sou suspeita no assunto, porque eu trabalho com rede de casais. Então, assim, e aquilo dali eu já, quando penso que não, eu já estou falando de Deus para aquela pessoa, eu já estou ministrando na vida dele. Então, eu sou muito apaixonada por esse ministério. Eu meio que não fui convidada, assim, gente, vocês querem participar da rede de casais? Não, mas eu fui convidada para cozinhar. Então, assim, como foi falado, a Andressa falou que aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa. Aqui a gente tem gente que trabalha em hospital, a gente tem cozinheiro, a gente tem pessoa que costura. Na rede a gente tem um pouquinho de cada coisa. Então, eu gosto muito da parte da culinária, e tem uma rede, assim, que ela me marcou muito, dentre muitas, foi a rede oriental. A pastora Rubenita vinha falando dessa rede oriental, e as pessoas falavam, não, pastora, não sei o quê. 2 anos tentando fazer. Foi. A rede é muito cara, oriental é coisa muito cara, essas comidas japonesas, não sei o quê. Então, eu me lembro como hoje, que a pastora chegou, assim, a gente teve uma reunião, aí todo mundo, assim, meio que jogou um balde de água, falou, não sei o quê, não vai dar. E a pastora olhou para mim e falou bem assim, vamos fazer a rede oriental? E eu falei, tô dentro. Vamos fazer? Né? Foi essa, e foi uma jantinha que a gente inventou também, e o pessoal, mas isso é muito caro, não sei o quê. Foi o que eu tinha falado mais cedo, né? Que quando a verba não chega, o Senhor nos capacita, toca no nosso coração e a gente complementa e sai. E a rede oriental foi um espetáculo na igreja. Eu acredito que não teve uma pessoa que participou da rede oriental que não tenha saudades, que algo não marcou na vida dela naquela rede. E foi lindo. E assim, quando a pastora trouxe o desafio, assim, eu falei, tô dentro. E vamos se reunir lá em casa, e todo mundo vai lá para casa, e a gente vai fazer as coisas. Aí eu via, assim, no semblante da pastora, que aquilo estava no coração dela, assim, com muito amor, ela queria muito fazer aquilo. E eu até comentei com o Edinaldo, eu falei bem assim, é muito triste quando a gente está com tanta vontade de fazer uma coisa e outras pessoas ficam, não vai dar certo, que isso, que aquilo, que é difícil, que é isso, que é aquilo. Então, a gente no princípio, a gente enfrentava muito isso na rede, hoje não mais, glórias a Deus. Porque quando a gente lança um desafio, graças a Deus aqui todo mundo é guerreiro e ninguém recua, né? A gente cai para dentro e seja o que tiver que fazer, a gente faz,
se pinta de palhaço, faz o que tiver que fazer e é um fenômeno, igual a Miriam falou, é um espetáculo no final da noite. Mas, Eliette, falando a respeito de tudo isso, né? Eu acho interessante que a rede, quando a Eliette falou sobre o desafio, né? E aquele dia que nós chegamos lá na chácara para fazer aquele jantar, foi algo assim que marcou tanto. E tinha algo na rede que quando eu cheguei mais Eliette, né, o William acabou de relembrar, né, que eu sempre ouvi nos bastidores falando, né, o Ney, acho que o Márcio mais agil, era o carequinha lá do ABC, lá, como é o nome dele? Eduardo. O Fábio, mais a Rose. Essa galera que já passaram o Band, mais a Paula, né? E falava muito que teve algo que marcou a rede, que foi ir pro Águas Emendadas. E quando eu cheguei na rede, meu Deus do céu, já tinha passado Águas Emendadas. E aí, o que vamos fazer? O que vamos trazer? É o Hotel Fazenda, né? É o Hotel Fazenda. E o que vamos fazer para marcar a rede? Então, aquele luau que nós fizemos lá na chácara foi aonde tirou um pouquinho. Marcou essa geração. Essa geração que nós estamos hoje. E quando fala da rede, assim, todo final de mês, assim como a gente fala assim, né? Qual é a programação? Eu acho interessante hoje, é como a gente recebe da parte, que seja do William, que seja do pastor, aquilo que é determinado, né? Como a gente, assim, né? Cada um de nós, né? A gente recebe isso e o iniciar ali na madrugada é leve, né? E quando chega 8 horas da noite, que ali, Carlos e a Mira sempre estão ali, né? Trazendo aquela dinâmica, né? Ali o Ney, mais a Diva, que sempre estão ali arrumando as cadeirinhas, né? E aí sempre, claro, mas o William sempre estamos mais focado, né? A gente fala muito sobre a comida ali, né? E aí tem aquela... Aí eles já chegaram agora e estão arrumando cadeira, né? Não, já tá bom, né? E aí de repente nós somos surpreendidos, né? Que a rede, não somos nós, né? Nós fazemos nossa parte, né? E Deus é quem leva, né? E como a nossa aqui está falando, né? Para a rede, a gente não tem a dimensão que nós estamos fazendo para casais, né? E quando terminou a rede, que pastora que gosta de mandar lá no grupo, Senhor, obrigado, Pai, porque mais uma vez nós fomos surpreendidos. E não somos nós, são aqueles casais que quando termina a rede, já ouvi muito o William falar assim, não, meu Deus do céu, esse povo não vai mais embora não. Porque são casais, tem essa necessidade, essa carência de quer conversar com cada um de nós. E isso é a rede que nós estamos falando hoje da rede. A rede começa aqui, né? Não é aquilo que a gente só chega lá, a gente já chega lá, né? Mas por trás tem todo esse planejamento, oração, né? E eu sou grato por ter chegado na rede, tá, pastor? O meu amigo Ney ali, vamos lá, Didi, vamos lá. E estamos aqui, né? E fomos acolhidos por vocês, assim, né? E eu não sei nem se eu passei pelo meu teste, viu, pastor? Eu também quero saber se eu fui reprovada. Se eu me deu o meu veredito, fiz e não fiz. Teste, quem Um ano de teste. Sim, mas depois de um ano de teste, quem vai dizer pra nós são vocês. Esse o meu chamado. Então eu fiquei foi direto, pastor. Porque esse um ano é pra Deus testificar ao casal. Foi bem, entendeu? Dizer ao casal, este é o meu chamado. Eu pensei que Depois a gente entendeu. Era esse mano. Esse manto. O William ficou esperando. Eu tô pensando, será que ele tá avaliando Jesus? Não tô podendo fazer nada. Continua de jejum. A outra pensando que o William estava avaliando. Mas é isso, gente. Glória a Ainda Deus. mais porque o chamado para a rede de casais, né? Às vezes o casal pensa assim, eu quero participar, como eu participar? Né? Precisa o chamado arder realmente, porque não é só a esposa, não é só o esposo, né? É a unidade, é o casal. Não tem como só eu querer estar na rede e meu esposo não tem, né? E assim, quando arde nos dois, um ano aí é o tempo, né, pastor? É verdade. Tá Então ardendo. aproveitem e já façam o convite para quem está ardendo, está com medo, não sabe como é que funciona. Agora já sabe, agora façam um convite para o pessoal entrar para a rede, que é aquele que está com medo, fala, meu Deus, o William tá lá, a Andressa, esse povo cara de bravo, vou correr. Ele é bravo, Com cara de mãe.
Manda um convite pro pessoal. A rede de casais, ela é aberta. A gente não tem essa questão de ser... existe uma regra, tem que ser assim. Não, tem que estar dentro do seu coração. Essa é a porta de você entrar dentro do seu coração. A gente sempre ser casado, lógico, também. Você tem que ter essa legalidade na sua vida. Então, olha só o que acontece. A gente sempre tem nosso sábado lá que nós nos consagramos, lá 5 da manhã até 7. Então, inicie lá conosco, lá. Vai buscar, não tem problema, pode chegar junto, a gente ora ali, passa um tempo junto ali e você vai começar a identificar se realmente queimou no seu coração, querido. Se não queimou, queridão, busca outra porta, porque às vezes você está perdendo tempo num local que não é para você estar. Mas lá a porta está aberta para todas as pessoas que quiserem se achegar a nós. Não tem esse bicho papão que o pessoal acha que tem, não. Glória a Deus. O William é bem mocinho, pode chegar que é... Pastor Cassiano, pastor Rubenito, mande uma mensagem para os casais que estão assistindo, para a gente poder finalizar nosso vídeo. A rede de casais é isso que vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, como é um ministério que a gente vive todos os dias a rede. Então eu me lembro que quando a gente iniciou, e até hoje acontece isso. A Rubenita, todo lugar que a gente saía, a gente sempre procurava alguma coisa que representasse a rede, para servir como lembrancinha ou coisa do tipo, né? Era mais com a rede de casados para sempre, né? Mas hoje não é muito diferente, né? Todas as vezes que a gente lança a proposta de fazer um tema na rede, claro, com todos os desafios que tem, a gente nunca recua. E eu acho que é isso que leva com que a rede ela seja de sucesso. Uma certa feita, um casal amigo nosso, que nem mora aqui em São Sebastião participando da rede, e que também trabalha com casamento na igreja, no ministério deles, ele perguntou, poxa, como que vocês conseguem mensalmente fazer uma rede como essa? Todo mês, né? Todo mês. Isso já dura 15 anos, 14, né? 14. Já e dura a última 14 rede anos. foi o sobrenatural agora, né? Desse ano, né? Exato. E que durou todo o tempo mensalmente. A gente nunca furou. Estamos furando agora por causa dessa situação difícil que estamos passando. Mas é justamente por conta disso, porque nós vivemos, sabe? É um ministério que a gente vive todos os dias. E com essa mesma alegria, com essa mesma amizade, nada do que está acontecendo aqui foi algo forçado. Só o Antônio que não queria falar muito, né? Ele falou! Nos surpreendeu hoje. Ele agora vai falar assim, eu cheguei, viu, gente? Eu já assumi o meu lugar, viu, William? Na verdade, o Antônio... Aquele telefonema só demorou, tá, William? Mas agora acabou. Foi? O William intimidou? Olha o Carlinho ali, ó. Esperamos. Então, acontece isso todos os dias, entendeu? E esse envolvimento que nós temos aqui, essa unidade, ela é verdadeira, entende? Então, é aquilo que todos os dias nós ouvimos na nossa igreja, né? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, entendeu? Deus ele tem o prazer de se fazer presente. Ainda mais quando nós falamos acerca daquilo que nasceu no coração dele, que foi a família. Então, nós somos pastores de casais. Hoje a gente está um pouquinho afastado da função, né, do exercício do casamento, por uma situação que... Mas nós já estamos retornando e eu sei que muita coisa a gente ainda tem para viver isso. Foram vários desafios. Foram encontros que a gente fez que deu certo, 2, né? Foi citado aqui no Águas Emendadas. E no Arvorecer o primeiro. E no grupo no Arvorecer. E depois tentamos fazer um outro, não deu certo. Ainda. Tentamos de novo, a situação do país econômica também não deu certo. Aí veio o William no mês passado, mês retrasado, né? E lança a proposta de púlpito. Meu Deus, o que o William tá fazendo? Tudo. Mas se ele vai fazer, né? Então vamos junto com ele, né? Aí houve essa situação da pandemia. Mas é isso que vocês estão vendo. E é um prazer muito grande a gente viver esse ministério, né? Eu acredito que aquilo que acontece dentro da minha casa acontece nos lares de cada um desses que estão aqui, né? A paz de você poder viver de fato um casamento sem frustração, não estou dizendo sem desentendimento. Entendimento sempre vai haver. Mas a paz que o próprio Evangelho ele nos garante
Isso com certeza nós experimentamos dentro de cada casa, em cada lar aqui representado, né? Então é um prazer estar com todos vocês. Muitos passaram, outros ficaram, outros chegaram, e eu sei que daqui para frente a rede ela tende a crescer, porque eu acredito que Deus ele trabalha com essas possibilidades. Então, se existe uma possibilidade de crescimento do nosso ministério, da nossa igreja, é melhor você se voluntariar para que você nos ajude. A gente precisa de ajuda, não precisa? Muita. Demais. Vem pra rede você também. Sim, eu Muito falo 8 casais hoje na rede, né? São 8 casais, 16 corações completamente voluntários, em acordo para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. É verdade. Glória a Deus, gente. Então dá tchau para todo mundo Obrigada. aqui. Agradece. Glória a Deus. Até a próxima. Tchau.